Então, nessa aula, nós vamos falar a respeito do Flow Designer, uma ferramenta de automação dentro do ServiceNow, tá bom? E daí, a gente está entrando no módulo 4, autoatendimento e automação de processos, onde a gente vai criar um Flow Designer, associá-lo a um item de catálogo de serviços e testar o fluxo encomendando um item de catálogo. Então, o que é o Flow Designer, né? O Flow Designer é uma interface não técnica para construir e habilitar recursos de automação de processos, conhecidos como fluxos. Os fluxos automatizam a lógica de negócios para um determinado aplicativo ou processo, como aprovações, tarefas, notificações e operações do registro. Então essa é a carinha aqui do Flow Designer, tá? Basicamente, os fluxos de trabalho vão operar aqui dentro dele, e daí eu estou falando aqui desses fluxos, né? Aprovações, tarefas, as coisas que as pessoas executam, as notificações, os e-mails que vão ser enviados, as operações, as mudanças de campo que vão acontecer naquele registro, as atualizações que vão acontecendo. Então o Flow Designer vai nos ajudar a fazer isso dentro do fluxo do processo. E daí a gente começa conhecendo os componentes dele, tá? O primeiro componente que ele tem é o trigger. O que é o trigger? É o gatilho, né? E eles podem ser baseados em registros, em datas ou em aplicativos. Os gatilhos baseados em registros executam um fluxo após a criação ou atualização de um registro. Então essa primeira, ó, quando cria ou atualiza um registro, se faz algo, né? Se tem alguma ação aqui embaixo. Basicamente funciona assim. Os gatilhos baseados em data executam fluxo na data e hora especificados ou em intervalos agendados, né? Então a gente tem aqui os intervalos, diariamente, semanalmente, mensalmente, uma vez, repita, né? Então ele vai seguir essa base de data. E o de application, aplicativos, né, iniciam um fluxo quando as condições específicas do aplicativo são atendidas, né? Então, quando o SLA estoura, ou quando o e-mail chega, né, na instância, ou no catálogo de serviços que a gente já conhece, basicamente ele vai executar algo neste momento. E daí, os gatilhos também têm condições, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está olhando o gatilho, quando o incidente, aqui é a criação, né, basicamente, da tabela de incidentes. Então, quando o incidente for criado, mas tem uma condição, um ponto a mais, né, para esse trigger rodar. A prioridade aqui, ó, tem que ser crítica. Então, além de o trigger, o gatilho basear aqui na criação, na data ou na aplicação, você também pode definir condições aqui para que ele seja ativado para refinar mais o seu fluxo, né? E aqui a gente tem um componente do fluxo, as actions. Então, as ações são operações executadas pelo sistema, como procurar um registro, atualizar um valor de campo, solicitar uma aprovação ou registrar um valor, tá? Então, depois que a gente cumpriu as condições, a gente vem para as ações, que são essas, algumas delas, né? São essas daqui, ó, solicitar aprovação, esperar que algo aconteça, criar um registro, né? Então, pode ser tudo isso daqui relacionado. E daí a gente vai ter os componentes do fluxo com os dados. Então, cada vez que você adiciona uma ação no fluxo, o Flow Designer adiciona uma pílula de dados para armazenar seus resultados. A seção dados do Flow Designer contém pílulas de dados que podem ser usadas em ações subsequentes. Para fazer referência aos dados armazenados na pílula de dados, arraste e solte a pílula de dados da seção dados para o campo apropriado no fluxo ou clique no ícone Data Pill Picker. Então, quando a gente adiciona uma condição, no caso aqui a gente está pegando a criação do registro, né? E a criação do registro ele se torna uma pílula de dados aqui, ó, dentro do Flow Designer, né? Basicamente, ele se tornou uma pílula de dados e a gente pode usar esses dados para fazer as coisas aqui embaixo. Cada uma das vezes ele gera novas pílulas, né? Então, por exemplo, aqui a gente colocou a ação Ask for Approval. Então, quando eu adicionei essa ação, ele gerou duas pílulas, ó. Qual que é o status da ação e qual que é o status da aprovação, tá? O state, né? O estado da aprovação especificamente. Então, para mim pegar a informação se esse registro for aprovado ou não, eu tenho a pílula de dados de aprovação. E isso para qualquer ação que eu vou colocar aqui no Flow Designer, tá? Toda vez que eu colocar uma ação, ele vai gerar pílulas de dados com base no que aconteceu naquela ação, e eu simplesmente arrasto aqui essas pílulas, ou eu clico nesse botãozinho aqui
para selecionar o dado específico que eu quero. As duas coisas são iguais, tá? Elas fazem a mesma função. Aqui é mais facilitado na minha visão, para você utilizar. Bom, e a gente tem o painel de ajuda, ele fica aqui do lado direito, tá? Aqui especificamente no Flow Designer. E esse painel é bem útil, né? Para abrir e fechar o painel de ajuda do Flow Designer, clique no ícone ponto de interrogação no cabeçalho principal. O painel de ajuda oferece informações sobre como trabalhar com dados e porta-vozes, ações de fluxos, e construção e visitas guiadas. Ao lado do nome para qualquer ação no fluxo, clique no ícone do painel de ajuda para abrir. Então é bem útil, né? Às vezes você tem uma ação, você não sabe em qual tabela essa ação se replica ou como ela funciona. O painel de ajuda vai te ajudar nessa atividade. Então, seguindo aqui, a gente tem quando usar o Flow Designer e o Workflow, tá? Eu acho que eu já passei nesse ponto aqui com vocês, inclusive, né? Mas o Workflow é uma ferramenta legada do ServiceNow aqui, que foi substituída pelo Flow Designer, tá? O Flow Designer se adaptou a todas essas regras. Então, hoje ele consegue atender especificamente, exceto no fluxo de base de conhecimento, tá? Então, vai ser utilizado o Workflow. Mas aqui, ó, o designer de fluxo vai orquestrar processos de negócio em serviços com pouco conhecimento técnico do usuário, reduzir a dívida técnica, porque ele é facilitado, né, para fazer esses fluxos, reaproveitamento de scripts, para simplificar atualizações e implantações, né, e ele tem a possibilidade de se integrar com o sistema terceiros, inclusive dá para construir um tipo de integração, isso é bastante novo, né, no mundo de tecnologia, mas uma integração low code, uma integração sem código, né, uma integração com pouco código, na verdade, né? O Workflow já tem a lógica existente desenvolvida usando fluxo de trabalho. Se o processo exigir uma lógica complexa e roteirizada, né, ele pode ser usado. As etapas necessárias ainda não existem no Flow Designer, isso já não acontece mais, tá? Então esse daqui era o padrão. E você está numa instância antes de Orlando e SLA Timer é necessário. Então, basicamente, aqui o workflow está sendo substituído. Acredito que o único fluxo que a gente encontra no workflow ainda é na base de conhecimento dentro do ServiceNow, né? Então, é isso. Os casos do mundo real, um gerenciador de projetos tem tarefas automaticamente criadas e adicionadas a uma placa de tarefa visual quando o registro específico é criado, né? Ou seja, adicionada a um VTB, um Visual Task Board. O atendimento ao cliente desenvolve um fluxo para comunicar a resolução de incidentes através do canal de suporte ao usuário final. Ou o Change Manager cria um registro de paralisação e vincula o incidente quando o servidor de e-mail principal fica offline. Então são esses casos aí que o Workflow e o Flow podem se adaptar, mas o ideal é que vocês aprendam aqui apenas o Flow Designer. Não é tão necessário aprender mais o Workflow, tá? E daí, quando a gente está falando de Flow Designer, a gente também está falando de integrações, tá? Por quê? Porque para compartilhar os dados entre o ServiceNow e o sistema externo, o ServiceNow se integra com muitos aplicativos de terceiros e fontes de dados. As integrações padrão do ServiceNow, né, são essas daqui. Login, Single Sign-On, LDAP, de comunicações, de monitorização e de Discover e sistemas, né? Então o ServiceNow, se ele tem uma das melhores capacidades dele, talvez seja se integrar com outros softwares, ferramentas, né? Então o ServiceNow tem muita habilidade e facilidade para se fazer isso, né? E por que isso é interessante? Porque dentro do Flow Designer, né, basicamente, tem um Integration Hub, né, que a gente pode acompanhar. Hoje em dia, deixa eu explicar o que é esse produto aqui, né? O Integration Hub é um produto que conta as integrações, tá? Então ele conta as transações que ocorrem dentro da sua instância para, enfim, por uma API de SAP, por uma API que envia dados para o SAP, para outros sistemas, né? Independente de qual seja. Então ele é um grande contador aí de integrações. Além dele ser um grande contador de integrações, ele também tem integrações facilitadas, onde você pode só baixar um plugin aqui e ele pode te ajudar a criar uma integração, colocar uma ação específica, um fluxo específico dentro do Flow Designer, tá? Inclusive. Então hoje, aqui tem vários planos, né, que as empresas possuem, o Starter, o Standard, o Professional
Enterprise. A lógica está aqui de quantos softwares você possui em cada um deles, né? Aumenta a quantidade de softwares ativos, né? Até que no Enterprise, se você tem todos os softwares disponíveis, mas também o volume de transações. E essas transações não são só dos softwares que estão aqui, tá? Se você construir uma integração com uma API de CEP para buscar os dados do CEP, por exemplo, ele também é contado aqui, porque ele é um contador de transações, tá? Independente se elas são dos aplicativos que ele tem facilitação ou não, tá? Então é sempre importante lembrar disso, né? Ele é um contador de integrações, ele tem algumas facilitações, mas ele vai contar o tanto de transações que a sua instância executa, né? Então ele oferece uma única solução para integrar rapidamente com serviços de terceiros, para construir e compartilhar conteúdo, né? E elas podem ser configuradas facilmente sem se integrar com o script. Então elas só precisam dos dados, do endpoint específico, né? Você não precisa nem executar nenhum tipo de script mesmo, utilizando esses aplicativos aqui que ele tem disponível, que são os principais aplicativos de mercado, né? Basicamente esses spokes, como a gente chama essas integrações aqui, tem todos os grandes aplicativos de mercado, né? Tudo que as grandes empresas usam. A gente só precisa fazer a integração mesmo no ServiceNow com softwares específicos, API menores, softwares menores, né? Então o restante do ServiceNow tem tudo criado. E tem um outro ponto que concorre aqui com o Flow Designer, que é o designer de automações de processos, né? Então ele é um roteirizador de processos, basicamente. Ele é muito conhecido como Playbook também. Basicamente ele consegue colocar uma roteirização dentro do chamado e colocar isso dentro do processo unificado, né? A gente não vai dar uma olhada nele, né, especificamente, mas é interessante que vocês conheçam, porque cada vez está sendo mais implementado, né? Então ele unifica um processo e ajuda os usuários finais, assim como os atendentes também, né, a se concentrar nas informações e tarefas que realmente importam, né? Então, quando a gente constrói um formulário, o formulário tem diversos campos, né? Às vezes os campos se aplicam à minha área, às vezes são para outra área, né? Para me concentrar no que eu preciso, eu vou usar um designer de automação de processos, um playbook, para ver só o que eu preciso atender de fato, tá? E por último, aqui a gente tem o iBuilder. A gente vai mexer um pouquinho no iBuilder, na criação de workspace, né? Mas o iBuilder é a ferramenta aí do ServiceNow que permite criar interfaces front-end, tá? A gente vai ter só uma sensação de conhecer eles aqui, né, quando a gente construir um workspace, mas ele tem muito mais recursos, né? Hoje ele é a framework e a ferramenta, né, de construção de front-end do ServiceNow, e cada vez ele está sendo desenvolvido mais. Acho que em algum ponto ele vai substituir todo o front-end do ServiceNow, tudo vai ser criado pelo iBuilder, né? Então, permite que os usuários realizem as tarefas, né, adicionem componentes numa biblioteca, construa experiências simples, né, na web, de maneira rápida, e também cria experiências complexas baseadas em dados, né, cálculos, enfim. O iBuilder vai ajudar, a gente só vai ter uma degustação dele quando a gente criar um workspace, que será mais para frente. E finalizamos a aula de Flow Designer aqui.